Opa, tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Celton. Então, para mais uma aula aqui de Física Frente 1, aula 20, as leis de Kepler. Essa aula aqui ela aparece bastante nos vestibulares, mas nem tanto como as aulas anteriores que eu passei para vocês, a 18, a 19. Mas é importante a gente ficar atento a elas, que de vez em quando aparece. Pode aparecer no Enem, às vezes, uma questão teórica. E às vezes nos vestibulares, como a UEMS, a UFMS, às vezes pode parecer até uma questão de cálculo relacionada a ela. Beleza, pessoal? Mas vamos prestar atenção aqui que esse conteúdo é bem importante. Se vocês forem ver, eu passei para essa aula aqui direto, eu pulei aquela parte de movimento harmônico. Por quê? Porque é um conteúdo que é muito raro cair nos vestibulares e é um conteúdo de bastante complexidade aprender. Mais para frente eu vou trazer numa aula aí o, alguns pontos chaves que você precisa saber sobre aquelas três aulas de movimento harmônico. Seriam três aulas de movimento harmônico. Movimento harmônico simples, relacionado a pêndulo, relacionado a mola. Mas vou passar uma aula, eu vou pegar e vou fazer um resumão dessas três e vou dar o que precisa realmente saber. Porque o restante das questões é muito raro cair, quando cai em vestibulares muito específicos, para física, para matemática. Então eu achei melhor a gente já ir direto para as leis de Kepler. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Esse conteúdo aqui é bem mais importante e é bom a gente se atentar. E não tem muita dificuldade não. Leis de Kepler, o que nós precisamos saber? Leis de Kepler são três leis de Kepler, certo? Duas são teóricas e uma já vai trazer uma continha. Primeira lei de Kepler. A lei de Kepler, pessoal, quando a gente entra nessa parte de Kepler, a gente vai entrar na próxima aula sobre gravidade, gravitação, a gente vai entrar nessa parte de gravidade, nessa parte de órbita, de planetas e até mesmo de objetos. A gente vai ver mais para frente que todo objeto que tem massa, ele cria uma atração por outro objeto que tem massa, eles se atraem. Mas isso vai ser mais para frente. Então aqui, primeira lei de Kepler, são três leis. Essa é a primeira. Todos os planetas movem-se em órbitas elípticas, tendo o Sol como um dos focos. Pessoal, antigamente se acreditava que as órbitas. Primeiro se acreditou se acreditou, né, na história que o centro da galáxia era a Terra e os planetas giravam em torno dela. Depois, por estudos, eu não vou me recordar agora, eu acho que foi Copérnico, né, que trouxe o heliocentrismo, falou que o Sol é o centro do universo, né, o centro da galáxia, e os planetas giram em torno do Sol. Não são os planetas giram em torno da Terra, os planetas giram em torno do Sol. E aí depois vai vir o Kepler e vai falar que eles giram. Antigamente eles pensavam que girava em forma circular. Kepler vai chegar e falar assim, eles não fazem uma trajetória circular, e sim uma trajetória elíptica. Circular é um círculo. Elíptica é como se fosse um círculo não perfeito, é um círculo meio achatado. Isso é uma elipse. Ou seja, ele tem dois focos. O círculo tem um foco só, que é o centro. Então, a elipse tem dois focos, por isso que ela é assim, ó, tem dois centros. Tem um centro mais perto de um lado e o centro mais perto do outro, que é chamado de foco. Então, o que quer dizer a primeira lei de Kepler? Todos os planetas movem em órbitas elípticas, tendo o Sol como um dos focos. Então, saiu daquela ideia da órbita ser circular, em forma de círculo, e entrou a ideia de órbita elíptica. Então, isso é meramente teórica, essa lei é teórica. Então, o que quer dizer a lei? Órbitas elípticas, todos os planetas fazem uma trajetória elíptica em torno do Sol, sendo que o Sol está em um desses focos. Então, eu coloquei aqui na imagem o foco 1, o Sol está no foco 1, e aí o planeta Terra vai girar em torno em forma de elipse. Outra coisa importante, pessoal, só para lembrar, que às vezes pode aparecer esse nome no exercício. Peripélio. O que é o peripélio? Peripélio é o ponto mais próximo do Sol na trajetória. Então a gente tem a trajetória onde que parte da trajetória o planeta chega mais perto do Sol. É o peripélio. E afélio é o nome do lugar mais distante do Sol. Como que você vai fazer para gravar isso? Peripélio, você lembra de P de perto. Peripélio, perto. Então você já grava isso. Afélio, se peripélio é perto, o afélio vai ser longe. Então é um ponto mais longe. E outra coisa, pessoal, uma coisa antes de passar para a próxima lei, o que é importante a gente saber? Cada vez mais próximo do Sol, mais força, mais ação, mais força vai receber do Sol. Lembra que o Sol faz uma força que puxa o planeta perto dele.
então mais força vai sofrer. Então, o ponto peripélio, por ter mais força no ponto mais próximo do Sol e menos força no ponto mais distante, o peripélio, a velocidade do planeta passando pelo peripélio é muito mais rápida do que pelo afélio. Porque, ó, o planeta tá, como ele tá longe do Sol, ele sofre pouca influência. Então ele tá devagarzinho aqui, ó, segue meu ponteiro vermelho aqui. Tá devagarzinho, 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 aí ele começa a voltar e começa a ganhar velocidade. Aí ele vem mais rápido, mais rápido, mais rápido, e passando aqui no peripélio, que é o ponto mais próximo, é o quanto ele tá mais rápido, e aí depois ele vai começar a ficar mais lento de novo. Então o ponto mais perto, ele tem uma velocidade máxima. O ponto que é o peripélio, e o ponto mais longe, que é o afélio, a velocidade é mínima. Certo? Então, essa é a primeira lei de Kepler. Primeira lei é essa parte aqui de cima. E essa parte aqui de baixo é umas informações a mais que eu trouxe pra gente fazer, às vezes, algum exercício que aparecer. Certo? Então, órbitas elípticas. Então, aqui, a lei de Kepler. Lei de Kepler, primeira lei de Kepler, né? Como tem uma elipse, quando a gente pensa em círculo, a gente pensa em raio. Elipse, a gente pensa em eixo. Então, metade de um eixo é um semi-eixo. Por isso que aqui no A é o semi-eixo maior, porque a gente tem um eixo maior. E metade dele vai ser o semi-eixo maior. E na parte B aqui é o semi-eixo menor. Então, aqui o semi-eixo menor. Certo, pessoal? Então, vamos lá. A gente vai ver que... deixa mais pra frente, eu falo. Segunda lei de Kepler. Segunda lei de Kepler quer dizer áreas iguais são percorridas por intervalos de tempos iguais. Então a gente tem um planeta aqui com a sua trajetória. O planeta na posição, para ele ir da posição 1 para a posição 2, ele percorre isso aqui. Posição 1 para a posição 2, ele percorre isso aqui. Se a área 1 e para ele ir da posição 3 até a posição 4, ele percorre isso aqui. Porém, se você pegar a área formada, que é essa área amarela, que é a área formada da trajetória, se a área 1 for igual à área 2, o tempo que elas gastaram foi a mesma. Então, áreas iguais percorridas em intervalo, são percorridas em intervalos de tempos iguais. Se a área 1 e a área 2 têm a mesma área, têm o mesmo valor, o tempo que gastou para ir de 1 a 2 é o mesmo tempo que gastou de 3 para 4. Então aqui o ΔT1, aqui é ΔT1, então é o mesmo tempo gasto. E porque a área 1 e a área 2 têm o mesmo tamanho, a imagem trouxe. Então, pessoal, aqui também explica o que eu trouxe antes para vocês. Aqui, ó, pode ver que a área, a posição 1 e a posição 2 está mais perto do Sol. Então, ele gastou o mesmo tempo para andar tudo isso perto do Sol, como estava mais distante, olha o tempo que ele gastou para andar um pedaço bem menor. O mesmo tempo, só que aqui perto do Sol ele andou tudo isso, e aqui o mesmo tempo ele andou só um pouquinho. Então isso também explica o que eu trouxe no slide anterior, falando que no ponto mais próximo a velocidade é máxima, no ponto mais longe a velocidade é mínima. Entendeu, pessoal? Então a segunda lei de Kepler é isso: áreas iguais são percorridas por intervalos de tempos iguais. Então, se a área formada, se tem... na trajetória, se o planeta percorreu uma área e continuando a trajetória ele percorreu uma outra área do mesmo valor, essas duas áreas percorridas demoraram o mesmo tempo para ser percorridas, entendeu? Então, áreas iguais são percorridas por intervalos de tempos iguais. Essa é a lei de Kepler. Essa aqui aparece só em teoria, praticamente. Eu nunca vi uma questão teórica sobre isso. E nem essa aqui também, ela praticamente é só teórica. Agora vamos para a terceira lei de Kepler, que é onde vai entrar uma formulazinha. Às vezes pode aparecer teoria, mas normalmente aparece uma formulazinha para você ver qual que é a proporção, alguma coisa assim. Terceira lei de Kepler, lei dos períodos, também chamada. Lei dos períodos. É essa fórmula. O que quer dizer a lei dos períodos? O quadrado do período dividido pelo o cubo do raio é uma constante. Ou seja, essa fórmula aqui. O período, o que é período? É o tempo para fazer uma volta inteira. Então, a letra T é de período. R é de raio. R é de semi-eixo. O R vai contar como raio, na verdade. Deixa eu ver, só confirmar, deixa eu pensar. Na verdade, o R de uma elipse não é um raio da elipse, porque a elipse não tem um raio, tem semi-eixo maior e semi-eixo menor.
O R vai ser esse semi-eixo maior. Mas o exercício vai trazer, não vai nem trazer como semi-eixo maior, vai trazer já falando o raio da elipse. Só que saiba que o raio de uma elipse é considerado esse semi-eixo maior, que é essa letra A aqui. É o ponto médio, é o foco entre é a parte horizontal do foco, dos dois focos. Não precisa entender isso, pessoal. Eu me compliquei aqui um pouco, mas você tem que saber que a terceira lei de Kepler é essa fórmula aqui. Período ao quadrado dividido por raio ao cubo é uma constante. Ou seja, o que quer dizer isso? A gente tem aqui o sistema solar. O planeta que está mais próximo do Sol vai demorar menos tempo para fazer uma volta completa. Por quê? Porque se isso aqui é constante, se você diminui o raio, então se você aproxima o planeta do Sol, ele faz uma trajetória mais próxima do Sol, ou seja, a trajetória dele tem um raio menor, então o círculo dele está mais próximo do Sol, o círculo dele está mais fechado, a elipse dele está mais fechada, então, por ser uma constante, o período também tem que diminuir para manter isso aqui constante. Então, isso quer dizer, ou seja, cada vez mais próximo do Sol, menor o tempo para uma volta completa. Para isso manter constante, se você diminui o raio, você tem que diminuir o período. E se você afasta, se um planeta está mais afastado, ele tem que aumentar o período. Então, um planeta, tipo Netuno, né, que é o último planeta do sistema solar, é o planeta mais distante do Sol. Ele tem ele demora para fazer uma volta, ele deve demorar para fazer uma volta muito mais tempo que um ano. O planeta Terra demora um ano para fazer uma volta em torno do Sol. O Netuno, que é mais distante, é o planeta mais distante, vai demorar bem mais, porque ele está muito distante, é muito mais distante do Sol do que o planeta Terra. Então isso quer dizer essa lei de Kepler. Então lembra da fórmula: T ao quadrado dividido por R ao cubo é uma constante. E agora vamos para os exercícios, pessoal. 3 leis de Kepler. Primeira lei: planetas movem-se em forma de elipse, em órbitas elípticas. Então não é a órbita circular, é a órbita elíptica, tendo em vista que o Sol está em um do foco. Outra lei de Kepler: áreas iguais são percorridas por intervalos de tempos iguais. E terceira lei de Kepler é T ao quadrado dividido por R ao cubo é uma constante. Ou seja, período ao quadrado dividido por raio ao cubo é uma constante. Cada vez mais longe, maior o período, porque o maior vai ser o raio. E cada vez mais perto, ou seja, menor o raio, por ser uma constante, o período também tem que ser menor. Então, é isso. Vamos lá. Primeiro exercício: aponte a afirmativa correta. O Sol não ocupa um dos focos da elipse descrita por um planeta. Não, pessoal, trouxe aqui. O Sol está sim num foco da elipse. Então, alternativa A, errada. O Sol ocupa o centro da elipse. Não, pessoal, o centro da elipse não é onde o Sol ocupa. O centro da elipse é isso aqui, ó. Você marca isso aqui, o centro vai ser bem aqui. O Sol não está no centro da elipse, ele está no foco. O foco não está no centro, está mais para perto da lateral. Então, letra B, errada. Áreas escritas pelo segmento que une o centro do Sol e o centro do planeta, certo? São diretamente proporcionais. O Sol está perguntando, está falando que as áreas são diretamente proporcionais ao quadrado do tempo em varrê-las. Não, pessoal, isso aqui não. Isso aqui ele está tentando confundir a segunda lei de Kepler, que fala sobre área. Áreas iguais são percorridas por tempos iguais. Ele está tentando confundir essa lei com essa lei também aqui, que vai trazer o período ao quadrado, que é a terceira lei de Kepler. Na verdade, áreas escritas pelo segmento que une o centro do Sol ao centro do planeta são diretamente proporcionais ao tempo de varrê-las, não ao quadrado do tempo. Áreas iguais percorrem tempos iguais. Ao quadrado do tempo seria a terceira lei de Kepler, que não tem nada a ver com essa segunda. Todos os planetas têm a mesma velocidade angular. Mentira, pessoal. Lembra que cada vez maior a elipse, cada vez mais distante do Sol, cada vez o planeta mais distante do Sol, aqui eu trouxe até uma imagenzinha pra gente ver, menos força vai ser essa força que o Sol vai fazer no planeta para fazer o planeta ficar rodando em volta dele. Então a velocidade angular também não pode ser a mesma. E por fim, o ano de Mercúrio é menor que o ano da Terra. Cadê Mercúrio aqui? Mercúrio é o primeiro planeta, é o planeta mais próximo do Sol. Ou seja, por período IR ser constante, então se ele tem o menor R
E para ele manter constante, o período tem que ser menor. Então é o que traz isso aqui, ó. Cada vez mais próximo do Sol, menor o tempo para dar uma volta completa. Então o ano de Mercúrio é sim menor que o ano da Terra. Então alternativa letra E. Terra é o terceiro aqui na imagem. O terceiro planeta do Sol aqui. Mais perto do Sol. Um satélite artificial S descreve uma órbita elíptica em torno da Terra, sendo que a Terra está no foco, conforme a figura adiante. Então, de vez do Sol estar no foco, agora a Terra está no foco. E tem um satélite artificial. Ou seja, aquele satélite que você vê na TV, que fala que foi lançado, um satélite e tal. Então tá falando que se esse satélite ficar rodando em volta da Terra em uma órbita elíptica. Você vai pensar na mesma coisa do planeta Terra rodando em volta da Lua. Da Lua não, em volta do Sol, né? Então, eu só trouxe uma nova situação, mas você vai o mesmo raciocínio. Vamos lá. A velocidade do satélite é sempre constante. É sempre constante, pessoal, ou tem variação? Já falei para vocês que cada vez mais próximo do objeto, mais rápido vai ser, porque ele vai sofrer mais força. Então, não é constante, sofre variação. Vamos lá. Vou pular essa B aqui, vamos falar da C, para a gente ir descartando. A velocidade B é máxima? Não, B não é máxima. A velocidade D é mínima? Não, D não é mínima. A Terra está aqui, o satélite está rodando assim, ó. Onde que é o ponto mais próximo da Terra? Para ele sofrer mais força e andar mais rápido, ter uma velocidade máxima. O ponto mais próximo é o C. E onde que é o ponto mais distante? É o A. Então, A é mínimo e C é máxima. Aqui está falando B é máxima, falso. D é mínima, falso. A é mínima. A velocidade tangencial do satélite é sempre nula. Não, pessoal. Velocidade tangencial não é nula, porque senão ele não ia se movimentar. Ele se movimenta. Então, a velocidade do satélite não é nula, ela tem um valor. Então, faltou a letra B aqui. A gente descartou as outras, então vamos para B. A velocidade do satélite cresce à medida que caminha ao longo da curva ABC. Certo? Por que é certo, pessoal? A é o ponto mais distante, B é o ponto meio que médio e C é o ponto mais próximo. Então, A é o ponto mais distante e aí na curva ABC ele vai cada vez mais se aproximando da Terra, conforme o meu cursor aqui. Até a hora que ele chega pertinho da Terra, que é o ponto C. Então ele vai aumentando a velocidade cresce. Então a alternativa é a letra B. Por fim, pessoal, vou trazer aqui uma questão no meu livro que eu uso para fazer as aulas. Por isso essa imagem, né? Pra gente que vai usar a terceira lead Kepler, que a gente vai entrar aí usando fórmula, né? Então vamos lá. A tabela a seguir resume alguns dados sobre dois satélites de Júpiter. Então a gente tem aqui o satélite chamado Io e o satélite Europa. O nome do satélite Io e o nome do satélite aqui é Europa. E aqui está falando do raio médio da órbita em relação ao centro de Júpiter. Então está falando daquele Rzinho, o raio médio da órbita. Quão distante está o raio médio da órbita em relação ao centro de Júpiter. É o que a gente vai usar na fórmula, pessoal. É o raio aqui, ó. Esse aqui que a gente vai usar, ó. Raio médio. Esse R. Então vamos lá. Sabendo que o período orbital de Io é de aproximadamente 1,8 dia terrestre, então ele demora 1,8 dias para esse satélite dar a volta em volta de Júpiter, pode-se afirmar que o período orbital da Europa expresso em dias terrestres é um valor mais próximo de. Pessoal, é simples. Lembra, é sempre constante. D ao quadrado sobre R ao cubo é constante. Se a gente já tem uma coisa que a gente pode se embasar, a gente consegue achar outra. Então vamos lá. D ao quadrado sobre R ao cubo é constante. Ele deu sobre o período de Io. Então vamos jogar na fórmula. Aqui a gente tem tempo, por ser constante, então o período de Io ao quadrado sobre o raio de Io ao cubo tem que ser igual ao período da Europa, do satélite Europa ao quadrado, dividido pelo raio médio do satélite Europa ao cubo, porque é uma constante, então você pode igualar. Eles vão dar o mesmo valor, então você pode igualar os dois. Período de Io, 1,8. Raio, 4,2 vezes 10 a quinta. Então vamos lá, 1,8 ao quadrado dividido por 4,2 vezes 10. 4,2. O pessoal, deixa eu explicar uma coisa rapidinho. Por em cima e embaixo da 10 a quinta, para facilitar minha conta, eu falei assim, mano, não vai importar
esse 10 a quinta, porque em cima e embaixo da 10 a quinta só vai colocar mais zeros na nossa conta. Então eu não usei essa 10 a quinta. Entendeu, pessoal? Por a gente estar fazendo uma conta que está comparando os dois lados, esses 10 a quinta você acabar cancelando. E aparecer 10 a quinta aqui e 10 a quinta aqui. Eu acabei que eu nem coloquei o 10 a quinta, certo? Então, 6,72, que é o raio médio do Europa ao cubo. Esse período do Europa a gente quer descobrir, por isso que eu continuei deixando T do Europa, período do Europa ao quadrado. Fazendo o cálculo, 1,8 ao quadrado dá 3,24. 4,2 ao cubo dá 72,088. Período do Europa ao quadrado a gente quer descobrir. E esse aqui ao cubo, 6,72 ao cubo, aproximadamente vai dar 303,46. Vai dar mais uns numerozinhos aqui, mas como ele quer a resposta aproximada, a gente não vai botar muito nossa conta. 303,46 já está ótimo para a gente chegar no resultado. Então, a gente vai pegar esse 303, passar multiplicando e dividir esse valor que chegar, dividir por 74. Então, o período do Europa ao quadrado é igual a 13,27. E vai dar aproximadamente 3,6. Alternativa C. Pessoal, aqui não precisava de matemática não, tá? Aqui, ó. Expressa em dias terrestres é um valor mais próximo de. Qual que é a raiz de 13,27? Ah, não vai dar exato. Então você vai deixar o exercício assim e vai falar, não sei fazer. Não, pessoal. Você olha as alternativas. Aqui tem 0,9. Seria 0,9? Não. 0,9 vezes 0,9 é 0,81. Seria 1,5? Não. 1,5 vezes 1,5 vai dar 2,25. Tá longe de 13,27. O período aqui, 7,2. 7,2 vezes 7,2 vai dar lá próximo de 50 e poucos. Porque 7 vezes 7 já dá 49. Então vai dar próximo de 50 e poucos. Então, 3,3 é 9. Então 3,6 vezes 3,6 vai ser o quê? Vai ser uns 10... uns 11, 12, 13, por aí, que é a resposta. Então, vai dar aproximadamente 3,6, alternativa C. Se você tirar a raiz disso, vai dar aproximadamente 3,6. Então, pessoal, essas são as leis de Kepler. Lembrando que as duas primeiras é teórica. Primeira lei falando da órbita elíptica, segunda lei falando sobre áreas iguais são percorridas em tempos iguais. E terceira lei é uma lei que já aparece uma fórmula, que é uma constante. Período ao quadrado dividido por R ao cubo é uma constante K. Então essa é a aula, pessoal. Vou deixar uma lista de exercícios para vocês darem uma treinada. Qualquer dúvida pode chamar pode chamar os monitores, fiquem à vontade, beleza? Então obrigado a todos, até mais.